Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de contabilidade. Essa é a nossa primeira aula de contabilidade básica, né? Nós temos contabilidade básica, depois teremos contabilidade avançada. Esse nosso curso aqui vale para qualquer concurso, mas especialmente para quem está estudando aí para a área fiscal, né? Mas também quem está estudando para outras áreas, aí, outros concursos que caiam contabilidade também da mesma forma, até porque na área fiscal é o concurso que mais exige, os concursos que mais exigem contabilidade de uma forma mais aprofundada, né? Nós vamos começar aqui, obviamente, do início, falando dos conceitos iniciais de contabilidade. Eu sempre falo que contabilidade é uma matéria que assusta muito o aluno, porque muitas vezes traz conceitos que ele ainda não está acostumado, aquele negócio de você debitar uma conta e a conta aumentar de valor, que negócio é esse, né? Você creditar, a conta reduzir de valor, mas vocês vão ver que com o tempo isso daí vai ficando meio que automático. Eu sempre falo, é que nem você dirigir carro. Quando você está aprendendo a dirigir carro, lembra? Você ia trocar a marcha, o carro morria, colocava a marcha errada, ou o carro morria, ou o carro não andava, colocava a marcha muito alta. Depois aquilo se tornou automático e hoje você nem pensa mais nisso. Então a mesma coisa a parte de contabilidade, quando nós formos falar aí dos lançamentos, ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, né, sou o professor Gustavo Musi. Sou auditor fiscal da Receita Federal, vou estar dando essa parte de contabilidade básica. A parte de contabilidade avançada será com o professor Eduardo Nilman, que também é auditor fiscal da Receita Federal. Vamos lá, então, a nossa aula de hoje é sobre contabilidade, iniciando contabilidade. A gente vai falar aqui da contabilidade geral, que se divide em básica e avançada. Primeira coisa que a gente tem que entender quando falamos de contabilidade, aliás, qualquer disciplina, né, quando você começa a estudar, a primeira coisa, a gente vê lá o conceito, a gente vê o campo de atuação, o campo de estudo daquela determinada ciência. No caso da contabilidade, um conceito que nós podemos dar para ela simples, mas que ao mesmo tempo vai servir aqui para os nossos propósitos, nós podemos colocar a contabilidade como uma ciência social que busca controlar o patrimônio das entidades. Nós podemos resumi-la de uma forma simples, mas completa para o nosso propósito dessa forma. E aí aqui já apareceu uma palavrinha, que é a palavra que vocês provavelmente mais vão me ouvir falar aqui no curso, que é a palavra patrimônio. Ele é o objeto de estudo da contabilidade. Nós vamos ver que toda a contabilidade, todos os seus instrumentos, todas as suas técnicas estão voltadas aí para produzir informações sobre o patrimônio. E aí nós podemos falar do chamado objeto e objetivo da contabilidade. Eu gosto de destacar isso porque é muito comum questões de prova, por exemplo, a CESP gosta muito disso, dessas questões conceituais, diferenciando objeto de objetivo, de campo de aplicação. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. E daqui a pouquinho nós vamos definir o que é patrimônio. Então, o objeto de uma ciência é aquilo que ela estuda, sobre o que ela se debruça. No caso da contabilidade, será o patrimônio das entidades em geral. Aí nós temos o chamado objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade é controlar e produzir informações sobre o patrimônio. Controlar e produzir informações sobre o patrimônio. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante. Controlar aqui tem o sentido não de administrar, mas o sentido de gerenciar esse patrimônio no que se refere às informações. Por que eu estou destacando isso? Porque o contador, ele não administra a empresa. Não é o contador que define se a empresa vai vender ou não determinado bem. Não é o contador que define se a empresa deve ou não comprar determinada máquina. Quem cuida disso são os administradores. A contabilidade, o contabilista, ele busca fornecer informações para essa tomada de decisões. Agora, ele fornece informações só para os administradores? Não. A contabilidade produz informações para os usuários internos,
que são os administradores e os acionistas, mas também produz informações para os administradores externos. São aquelas pessoas que não compõem a entidade, não são acionistas, nem não administram, mas que eles têm alguma ligação com a entidade em função de serem, por exemplo, investidores, colocaram dinheiro na entidade, são credores da sociedade, têm valores a receber daquela entidade. O próprio governo pode ser considerado, sim, um usuário externo. O governo tem interesse nas informações contábeis de uma entidade, pessoal? Principalmente por quê? Pagamento de tributos, não é isso? Não só isso, tá? Por exemplo, existem algumas entidades, como bancos, seguradoras e por aí vai, que a fiscalização do governo vai além da mera questão fiscal, não é isso? Mas, pelo menos a questão fiscal, o governo sempre tem interesse nisso. Então, essas informações que a contabilidade vai fornecer, ela vai fornecer aos usuários internos e aos usuários externos. Usuários internos, acionistas e administradores. Os usuários externos, todas aquelas outras pessoas que tenham interesse na obtenção da informação gerada pela contabilidade. Tá? Nós vamos ver que no caso dos usuários externos, eles vão obter essas informações especialmente através das demonstrações contábeis. A gente vai falar mais à frente sobre demonstrações contábeis, mas as demonstrações contábeis são documentos, são relatórios financeiros que trazem informações pré-definidas especialmente para os usuários externos. Já os usuários internos, acionistas e administradores, eles se utilizam das demonstrações contábeis também, mas eles têm condições de terem acesso a outras informações que os usuários externos não têm. Porque o cara não é acionista, o cara não é administrador, ele pode ir lá e pedir qualquer informação para a empresa. Já os usuários externos vão depender muito mais dessas demonstrações contábeis. O que mais, pessoal? Outro conceito importante relacionado a essa parte inicial é o chamado campo de aplicação da contabilidade. O que é o campo de aplicação? Significa, nesse sentido aqui, quais entidades que se utilizam da contabilidade. E aí, pessoal, o campo de aplicação da contabilidade é o mais amplo possível. Por quê? Porque as normas contábeis, elas aplicam-se às entidades em geral. Físicas e jurídicas ou só jurídicas? Físicas e jurídicas. Pessoas físicas ou jurídicas. Vou colocar primeiro jurídicas, que é mais comum, né? Mas físicas também. Pessoas jurídicas ou físicas. O que mais? Privadas ou governamentais? Privadas ou governamentais. Ah, professor, mas os entes públicos, os entes governamentais, eles não se utilizam da chamada contabilidade pública? Sim, mas é um ramo da contabilidade, tá? Até porque hoje, esse termo contabilidade pública, os normativos do CFC não usam mais. Eles usam o termo contabilidade aplicada ao setor público. Porque a ideia justamente é que você vai utilizar das normas contábeis com algumas especificidades. O que mais, pessoal? Com ou sem fins lucrativos? Com ou sem fins lucrativos. E lucrativos. E personalizadas ou não. Personalizadas ou não. O que é uma entidade personalizada? É aquela que possui personalidade jurídica. O que é isso? Ela é uma pessoa para o direito. Ela pode assumir obrigações e pode exercer direitos em nome próprio. No caso, por exemplo, de uma associação, uma pessoa jurídica em geral, como é que ela ganha a sua personalidade jurídica? Como é que ela se torna uma entidade personalizada? Você sabe? Através do registro no órgão competente. Nós aqui podemos formar uma associação e não registrar essa associação? Podemos, mas ela será uma associação despersonalizada, ela não tem existência jurídica. Mas nós podemos usar as normas contábeis, por exemplo, vamos imaginar que é um grupo de estudo de rateio. Né? Claro que vocês fazem tudo dentro da lei, tá certo? Sem piratear nada, deixar claro isso. Aí vocês se cotizam
para poder aí adquirir materiais e estudarem juntos. Vocês podem usar as normas contábeis para fazer a contabilidade desse grupo? Pode. Então, por isso que eu falo para vocês, o campo de aplicação da contabilidade é o mais amplo possível. Entidade em contabilidade tem um sentido mais amplo do que em direito. Porque em direito, entidade tem que ter personalidade jurídica. Então, aquela associação que nós fizemos antes de nós registrarmos não é uma entidade para o direito, mas para a contabilidade é. A entidade é todo aquele grupo ou aquela pessoa, aquela sociedade de pessoas que tem interesse em controlar o seu patrimônio. Ficou claro isso? E aí eu quero começar agora, essa nossa primeira aula vai ser bastante conceitual, não tem jeito, né? Primeira, segunda aula, a gente tem que trazer bastante conceitos. Esses conceitos, eles são importantes, porque eles vão servir para a gente entender o restante da matéria e também serão importantes para que a gente possa, tão importantes porque eles são cobrados em prova também. É o que eu sempre falo para os alunos. Contabilidade básica, ela sempre foi eminentemente uma disciplina que cobrava cálculos, cobrava contas, né? De um tempo para cá, de uns anos para cá, nós temos visto uma tendência muito clara de começar a se cobrar muito mais conceitos do que contas. Se você pegar bancas como a CESP, por exemplo, dificilmente você tem que fazer alguma conta mesmo na prova de contabilidade, ela é basicamente conceitual. A própria FCC tem se tornado também uma banca bem mais conceitual. A antiga, que era da velha escola, né, a ESAF, que cobrava mais contas, vocês sabem, foi extinta, né? Então a contabilidade ela se tornando cada vez mais conceitual, daí a importância disso, e daí que em contabilidade avançada vocês vão estudar bastante CPC com o professor Nilma, que tem caído bastante em provas, ok? Vamos lá então, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as características qualitativas da informação contábil. As características qualitativas da informação contábil. Informação contábil é aquela informação gerada pela contabilidade. E aí vai ser sobre o que essa informação? Se é uma informação contábil, vai ser uma informação sobre o patrimônio das entidades, tá certo? Essa informação contábil, ela deve possuir algumas informações, algumas características importantes. Essas características estão, pessoal, no famoso CPC 00. Para quem não sabe, CPC, ele significa duas coisas. Significa Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no sentido de ser o órgão que emite essas regras, e também é utilizado no sentido de ser a própria regra, ser a própria norma. Então o CPC 00 foi um documento, uma norma emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Tá? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ele não tem poder normativo por si mesmo. Na verdade, quem tem poder normativo em relação às regras de contabilidade no Brasil? Vocês sabem? Qual? A lei das SA, sim, mas tem um órgão que pode emitir normas que tem que ser seguida por todos os contadores no Brasil. Quem? O Conselho, o famoso CFC. Por quê? Porque a profissão de contabilista é uma profissão regulamentada. Nas profissões regulamentadas você não tem um conselho, né? Então o CFM, Conselho Federal de Medicina, traz lá normas que os médicos têm que seguir. A OAB que os advogados têm que seguir. O CFC, ele é o órgão normativo da contabilidade no Brasil. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é formado por uma série, eu não vou entrar aqui em detalhes porque isso não cai em prova, mas você tem lá vários representantes de vários órgãos, inclusive do CFC. Mas você tem bem mais gente no CPC. E, na verdade, ele produz estudos, ele produz propostas de normas e leva para o CFC. E aí o CFC ele vai lá e dá uma chancelada. Ele, através de resolução, aprova a manifestação do CPC e aí, a partir disso ela se torna obrigatória. Tá? O CPC 00 ele é importante em contabilidade porque ele vai trazer a estrutura conceitual da contabilidade.
especialmente no que se refere às demonstrações contábeis. Então o CPC 00 é um CPC que você precisa dar uma lidinha nele, certo? Eu sei que ler CPC às vezes é chato, né? É chato. Como o próprio professor Newman falou, você tem uma linguagem, né? Ele faz uma tradução de fato, quase uma tradução literal de normas que são estabelecidas pelo IFRS. E você tem que... Aquela forma é uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados à redação de leis aqui no Brasil, esse tipo de coisa, né? É que nem quem já lê um contrato, por exemplo, em língua inglesa. Você lê um negócio chato, né? A estrutura dele é diferente do que um contrato que a gente está acostumado. Os CPCs é a mesma coisa. Às vezes eles são um pouco cansativos de ler. Mas cada vez mais é importante que você leia. O CPC 00 tem que dar uma lidinha nele. Inclusive ele teve uma alteração recente, que é o chamado, ele está na chamada R2. Esse R2 o que é? Não é o robozinho lá do Star Wars, não, certo? R2, cada vez que um CPC ele é atualizado, ele usa esse termo aqui, R de revisão. R2 significa que ele passou pela segunda revisão. E aí ele é todo republicado novamente, com as alterações aqui que foram feitas, ok? Então vamos falar um pouquinho dessas características qualitativas da informação contábil, que de acordo com o CPC 00, vamos dividir em duas categorias. Nós temos as características qualitativas, como é que chama a primeira categoria? Fundamentais. E a segunda, características qualitativas de melhoria da informação contábil. Nós vamos ver que ele divide nessas duas categorias. O que são as características fundamentais, que nós vamos ver já? São aquelas características que, como o próprio nome está dizendo, elas são essenciais na informação contábil. Elas têm que ter essas duas características que nós vamos ver já. Já as características de melhoria, é ideal que tenha, né? E quanto mais tiver, melhor. Eventualmente a ausência ou a redução de uma dessas características de melhoria não compromete definitivamente a informação contábil. Mas como o nome está dizendo, ela será melhor, ela será mais adequada se ela tiver essas características de melhoria. Tudo bem, pessoal? Até aqui? E aí nós vamos ver então quais são as características fundamentais e quais são as características de melhoria, mas vamos fazer isso no outro bloco para não cortar o assunto no meio.